A bandeja de comida estava intocada outra vez. Joana parou na porta do quarto e sentiu o estômago apertar. Aquilo já era a terceira vez na semana. Dona Helena mal tinha encostado no prato. O caldo esfriado, o pão duro, a fruta cortada já escurecendo na beirada. Joana entrou devagar, recolheu a bandeja e olhou para a cama. A idosa dormia de lado, tão pequena embaixo do edredom que parecia uma criança. Os ossos do rosto saltavam. As mãos eram finas demais. Joana sentiu um aperto no peito e saiu do quarto sem fazer barulho. Ela trabalhava naquela mansão há quase 2 anos. Conhecia cada canto, cada móvel, cada rotina. Mas, nas últimas semanas, alguma coisa tinha mudado. Dona Helena estava sumindo. Não de repente, mas aos poucos, como se estivesse se apagando por dentro. Joana via a idosa cada vez mais magra, mais quieta, mais distante, e ninguém parecia notar, ou ninguém queria notar. Enquanto Joana descia as escadas com a bandeja nas mãos, ouviu risadas vindas da sala. Era Juliana, a nora de Dona Helena, esposa do patrão Ricardo. Ela estava no sofá de frente para o celular, gravando stories para as redes sociais. Roupa de marca, maquiagem impecável, sorriso perfeito, tudo nela gritava luxo, tudo nela parecia calculado. "Bom dia, Joana", disse Juliana, sem tirar os olhos do celular. A voz era doce, mas gelada, como mel envenenado. "Bom dia, dona Juliana", respondeu Joana, segurando firme a bandeja. "A comida da Helena voltou inteira de novo?", perguntou Juliana, finalmente olhando para ela. Mas não havia preocupação naquele olhar. Havia outra coisa, algo que Joana não conseguia nomear, mas que fazia seu corpo inteiro tremer por dentro. "Sim, senhora." Ela mal tocou no prato. Juliana suspirou, como se aquilo fosse um incômodo qualquer. "Ela anda muito fraca. Não sei o que fazer. Já tentei de tudo." A fala era perfeita, convincente, mas Joana conhecia mentiras bem vestidas quando ouvia uma. Joana assentiu e seguiu para a cozinha. Jogou a comida fora, lavou a louça e ficou olhando pela janela. Lá fora, o jardim estava impecável. Flores bem cuidadas, gramado aparado, fontes de água cristalina. Tudo lindo, tudo perfeito. Mas por dentro, aquela casa estava apodrecendo. Joana sentia isso na pele. Ela voltou ao 2º andar, com a desculpa de arrumar os quartos. Passou pelo corredor e parou na porta do quarto de Dona Helena. A idosa estava acordada agora, sentada na cama, olhando para o nada. Joana entrou com cuidado. "Dona Helena, a senhora precisa de alguma coisa?" A idosa virou o rosto devagar. Os olhos estavam fundos, cansados, mas ainda brilhavam com alguma lucidez. "Joana?" A voz saiu fraca, quase um sussurro. "Você é a única que me vê." Joana sentiu um arrepio subir pela espinha. "Como assim, dona?" Helena abaixou o olhar para as próprias mãos. "Ninguém mais me vê. Meu filho vive viajando. E ela..." A voz tremeu. "Ela não quer que eu esteja aqui." Joana engoliu seco. Aquilo não era delírio de idosa. Aquilo era medo. "A senhora está falando da dona Juliana?" Helena não respondeu. Apenas fechou os olhos devagar, como quem desiste de lutar. Joana saiu do quarto com o coração acelerado. Desceu as escadas e foi direto para a área de serviço. Precisava respirar. Precisava pensar. Alguma coisa estava muito errada naquela casa, e se ninguém mais enxergava, ela ia ter que enxergar por todos. Naquela tarde, Joana resolveu prestar atenção em tudo. Cada movimento, cada palavra, cada detalhe. E foi aí que ela começou a perceber o padrão. Juliana subia até o quarto de Helena 3 vezes por dia. Sempre com uma bandejinha. Sempre com remédios, sempre sozinha, e sempre trancava a porta por dentro. Joana nunca tinha reparado nisso antes.
Ou talvez nunca tivesse querido reparar. Mais tarde, quando Juliana saiu para uma reunião de caridade, como ela mesma adorava anunciar, Joana subiu até o quarto de Helena. A idosa dormia de novo. Joana olhou em volta. Tudo parecia normal à primeira vista. Mas então ela viu. Na mesinha de cabeceira, ao lado do copo d'água, havia 3 cartelas de remédios. Joana pegou uma delas e leu o rótulo. Medicação que não constava no histórico médico de Helena. Ela pegou outra. Mais um remédio estranho. E a terceira era algo que Joana sabia que Dona Helena nunca tinha tomado antes. O coração dela disparou. Aquilo não estava certo. Dona Helena não tinha receita para metade daqueles remédios. Joana fotografou as cartelas com o celular, sem fazer barulho. Depois, colocou tudo de volta exatamente como estava. Quando desceu, Juliana já tinha voltado. Estava na sala de novo, sorrindo para a câmera do celular, falando sobre solidariedade e família. Joana passou por ela sem dizer nada. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Ela não era mais só a faxineira que limpava a casa. Ela era a única testemunha de um crime que ainda estava acontecendo. E Joana sabia que se não fizesse nada, Dona Helena ia morrer naquela mansão. Aos poucos, em silêncio. Enquanto a nora sorria para as câmeras e fingia ser a perfeita esposa dedicada. Naquela noite, antes de ir embora, Joana olhou pela última vez para o segundo andar. A luz do quarto de Helena estava acesa, mas as cortinas estavam fechadas, como sempre, como se a idosa não tivesse mais direito nem à luz do dia. Joana apertou a alça da bolsa e respirou fundo. Ela ia descobrir a verdade. Não importava o preço, porque algumas coisas não podem ser ignoradas, e a vida de Dona Helena era uma delas. Joana não conseguiu dormir naquela noite. Ficou revirando na cama, pensando nas cartelas de remédio, no olhar vazio de Dona Helena, na frieza de Juliana. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, ela já estava acordada há horas. Tomou banho rápido, pegou o ônibus e chegou à mansão antes das 7. Precisava entender o que estava acontecendo e precisava de provas. Juliana ainda dormia. A casa estava silenciosa. Joana subiu as escadas com cuidado, levando uma bandeja com chá e torradas para Dona Helena. Era parte da rotina. Mas dessa vez, ela ia prestar atenção em cada detalhe. Bateu de leve na porta e entrou. Helena estava sentada na poltrona perto da janela, olhando para fora. Ou melhor, olhando para o nada. Joana colocou a bandeja na mesinha ao lado dela. Bom dia, Dona Helena. Trouxe o chá. A idosa virou o rosto devagar. Parecia confusa, como se não reconhecesse o próprio quarto. Que horas são? Perguntou com a voz fraca. 7h15, dona. Helena franziu a testa, como se aquilo não fizesse sentido. Eu dormi o dia todo de novo? Joana sentiu o peito apertar. Aquilo não era normal. Ninguém dormia tanto assim sem motivo, ou melhor, sem ajuda. A senhora tomou os remédios ontem à noite? Helena assentiu devagar. Juliana sempre traz. Diz que é ordem do médico. Mas eu não lembro de ter ido ao médico. Joana engoliu seco. Era isso. Os remédios. Juliana estava dopando a sogra, mantendo ela sedada, fraca, confusa. E ninguém desconfiava de nada porque a esposa perfeita fingia estar cuidando da idosa. Dona Helena, a senhora sabe o nome desses remédios? A idosa balançou a cabeça. Não, Juliana não deixa eu ver. Diz que não preciso me preocupar com isso, que ela cuida de tudo. Joana respirou fundo. Precisava ter cuidado. Se Juliana desconfiasse que ela sabia de alguma coisa, tudo podia ficar pior. E o doutor Ricardo, ele sabe que a senhora está tomando esses remédios? Helena abaixou o olhar. Meu filho vive viajando. Quando ele está aqui, Juliana diz que estou bem. E ele acredita nela. Sempre acreditou. A voz da idosa tremeu. Ele não me vê mais, Joana. Ele olha, mas não vê. Joana sentiu a raiva subir pela garganta.
Ricardo era um bom homem, trabalhador, dedicado, mas estava cego. Confiava demais na esposa, e Juliana usava isso a favor dela. Naquele momento, a porta se abriu de repente. Juliana entrou no quarto com um sorriso no rosto, mas os olhos estavam duros. Bom dia, Helena. Bom dia, Joana. Joana se afastou da cadeira. Bom dia, dona Juliana. Estava só trazendo o chá. Juliana olhou para a bandeja, depois para Joana. Que gentil da sua parte, mas eu cuido da alimentação dela. Você não precisa subir aqui sem avisar. A frase era educada, mas tinha veneno. Joana entendeu o recado. Claro, dona Juliana. Desculpe. Ela saiu do quarto sentindo o olhar de Juliana grudado nas costas. Desceu as escadas com o coração disparado. A situação estava pior do que imaginava. Juliana não era só cruel. Ela era inteligente, controladora. E agora sabia que Joana estava prestando atenção demais. Durante o resto da manhã, Joana limpou a casa no piloto automático. A cabeça estava em outro lugar. Ela precisava de provas concretas, precisava de algo que pudesse mostrar para Ricardo e fazer ele enxergar a verdade. Mas como? Juliana controlava tudo. Os remédios, as refeições, as visitas, até as ligações de Helena para o filho passavam por ela. Foi então que Joana teve uma ideia. O celular. Ela podia gravar, esconder o aparelho no quarto e captar alguma conversa entre Juliana e Helena. Ou melhor, alguma ameaça, porque Joana tinha certeza de que Juliana não era só negligente. Ela era cruel de propósito. Naquela tarde, quando Juliana saiu para o salão de beleza, Joana agiu rápido. Subiu até o quarto de Helena, colocou o celular velho que usava como backup atrás de um vaso de flores na cômoda, longe da vista, mas com a câmera apontada para a cama. Ativou o modo de gravação contínua e saiu do quarto. O coração batia tão forte que ela achava que ia desmaiar. Às 6 da tarde, Juliana voltou. Cabelo impecável, unhas feitas, perfume caro. Ela subiu direto para o quarto de Helena, levando a bandeja com os remédios. Joana ficou no corredor, fingindo arrumar a roupa de cama do armário. Encostou a orelha na parede e tentou ouvir. A voz de Juliana era baixa, mas firme. Tome os comprimidos, Helena. Todos. Silêncio. Eu disse, tome. A voz da idosa era um fio. Eu não quero mais. Eles me deixam tonta. Você vai tomar. Porque se não tomar, eu conto para o Ricardo que você está ficando louca, que está tendo surtos, que precisa ser internada. É isso que você quer? Joana tampou a boca para não deixar escapar um grito. Aquilo era uma ameaça direta. Juliana estava manipulando Helena pelo medo. Por favor, eu só quero falar com meu filho. Seu filho confia em mim. Ele acredita em tudo que eu digo. E se eu disser que você está mal da cabeça, ele vai acreditar. Então tome os remédios e fique quieta. Joana ouviu o som de água sendo derramada. Depois, passos. A porta se abriu e Juliana saiu do quarto. Passou por Joana sem dizer nada, mas o sorriso no rosto dela era de vitória. Joana esperou alguns minutos. Entrou no quarto, pegou o celular de volta e desceu correndo para a área de serviço. Trancou a porta, abriu o vídeo e assistiu. Estava tudo lá. A ameaça, a manipulação, a frieza. Aquilo era ouro. Era a prova que ela precisava. Mas ainda tinha um problema. Ricardo estava viajando a trabalho havia 2 semanas. Só voltaria no final do mês. E até lá, o que poderia acontecer com Dona Helena? Joana olhou para o celular e tomou uma decisão. Ela ia mandar a gravação para o patrão por e-mail, anônimo, sem se identificar, só para ele saber que precisava voltar para casa urgente. Naquela noite, antes de ir embora, Joana enviou o vídeo. Escreveu apenas: seu lar precisa de você. Volte antes que seja tarde. Desligou o celular, guardou na bolsa e saiu da mansão. Olhou para trás uma última vez. As luzes estavam acesas.
Tudo parecia perfeito por fora, mas por dentro, aquela casa guardava um segredo podre. E Joana tinha acabado de acender o pavio de uma bomba que ia explodir tudo. Agora era só questão de tempo. Joana não dormiu direito de novo. Ficou checando o celular a cada meia hora, esperando alguma resposta de Ricardo. Mas nada. O e-mail estava entregue, mas não havia sinal de que ele tinha visto. Talvez estivesse ocupado demais. Ou talvez Juliana tivesse acesso à conta dele e deletado a mensagem antes que ele lesse. Joana não sabia mais em quem confiar. Quando chegou à mansão na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Juliana não estava na sala, não estava na cozinha. Joana subiu as escadas devagar, o coração acelerado. Passou pelo quarto de Helena e viu que a porta estava entreaberta. Espiou por dentro. A idosa dormia, mas a respiração estava irregular, pesada. Joana sentiu um nó na garganta. Foi então que ouviu vozes vindas do escritório no final do corredor. A porta estava fechada, mas dava para escutar. Era Juliana. Ao telefone. Joana se aproximou sem fazer barulho e encostou o ouvido na madeira. Eu sei, mãe. Está demorando mais do que eu esperava. A voz de Juliana era fria, calculista. Nada daquela doçura falsa que ela usava na frente dos outros. Mas ela está fraca, cada dia mais fraca. Os remédios estão funcionando, só preciso de mais algumas semanas. Silêncio. Juliana estava ouvindo alguém do outro lado. Não, ele não desconfia de nada. Ricardo confia cegamente em mim. E quando ela morrer, vai parecer natural. Uma idosa frágil que parou de se alimentar. Ninguém vai questionar. Outra pausa. E sim, o testamento já foi alterado. Consegui fazer ela assinar na frente do advogado. Estava tão dopada que nem sabia o que estava fazendo. Joana tampou a boca para não gritar. Aquilo não era só negligência, era homicídio premeditado. Juliana estava matando a sogra aos poucos para ficar com a herança. E pior, tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. A mansão fica no meu nome, as joias também, e tem mais de 3 milhões em ações que ela deixou para Ricardo, mas que eu vou convencê-lo a investir na minha empresa. No fim, tudo volta para mim. A risada de Juliana era gelada. Essa velha só está atrapalhando há tempo demais. Joana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Era uma armadilha perfeita. Juliana tinha virado a mesa. Tinha transformado a vítima em suspeita. Doutor Ricardo, eu juro por Deus que nunca peguei nada. Eu estava tentando ajudar. A dona Helena... Ela desceu as escadas em silêncio e foi direto para a cozinha. Pegou o celular e começou a gravar um áudio descrevendo tudo o que tinha ouvido. Data, hora, lugar, cada palavra. Guardou o arquivo na nuvem. Se alguma coisa acontecesse com ela, aquilo precisava estar protegido. Naquela tarde, enquanto limpava a sala, Joana viu Juliana sair para mais uma de suas reuniões sociais. Assim que o carro dela sumiu no portão, Joana correu para o escritório. A porta estava trancada. Ela pegou a chave reserva que ficava na gaveta da cozinha. Ricardo tinha dado uma cópia para ela em caso de emergência. E abriu. O escritório era impecável. Mesa de madeira maciça, estantes cheias de livros, quadros caros na parede. Joana foi direto para a mesa. Abriu as gavetas uma por uma, papéis, contas, recibos. E então ela encontrou uma pasta azul escondida embaixo de uma pilha de documentos. Abriu com as mãos tremendo. Eram cópias do testamento de Dona Helena, o antigo e o novo. Joana comparou os dois. No testamento original, tudo ficava dividido entre Ricardo e uma instituição de caridade que Helena apoiava há anos. No Novo Testamento, a mansão e as joias ficavam direto para Juliana. E tinha uma cláusula estranha. Caso Helena morresse nos próximos 6 meses, Ricardo herdaria as ações, mas Juliana teria direito de administrar os bens em caso de ausência ou incapacidade do herdeiro principal.
Joana fotografou tudo, cada página, cada assinatura. A letra de Helena no Novo Testamento era trêmula, quase ilegível. Qualquer pessoa conseguiria ver que a idosa não estava em condições de assinar aquilo. Mas o advogado tinha validado mesmo assim. Joana anotou o nome dele. Precisaria investigar se ele também estava envolvido. Ela guardou tudo de volta exatamente como estava e saiu do escritório. Trancou a porta, devolveu a chave e voltou para a cozinha. O coração batia tão forte que doía, mas ela tinha conseguido. Tinha as provas. Agora precisava garantir que Ricardo visse tudo isso antes que fosse tarde demais. Naquela noite, Joana estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu a porta da frente se abrir. Passos pesados. Voz masculina. Era Ricardo. Ele tinha voltado. Joana sentiu um alívio misturado com pânico. Ele estava ali. Finalmente. Mas será que tinha visto o e-mail? Será que ia acreditar nela? Ela secou as mãos no pano de prato e foi até a sala. Ricardo estava de pé, mala ao lado, com uma expressão cansada no rosto. Juliana já tinha descido e o abraçava, toda sorridente. Que surpresa, amor! Não sabia que você voltava hoje. Ricardo afastou ela com delicadeza. Precisei adiantar a viagem. Recebi uma mensagem estranha. Ele olhou em volta. Cadê minha mãe? Juliana deu um sorriso tranquilo. Ela está dormindo. Sabe como é a idade? Ela dorme cada vez mais cedo. Ricardo franziu a testa. Quero ver ela. Agora não, amor. Ela está descansando. Amanhã você... Eu disse que quero ver minha mãe. Agora. O tom dele era firme. Juliana engoliu seco, mas manteve o sorriso. Claro, vou acordá-la. Ricardo subiu as escadas sem esperar resposta. Juliana foi atrás, mas não antes de lançar um olhar cortante para Joana. Um olhar que dizia, você vai pagar por isso. Joana ficou parada ali, no meio da sala, o coração disparado. Sabia que tinha dado o primeiro passo, mas também sabia que tinha acabado de se tornar um alvo. Juliana não ia deixar isso barato. E agora, a guerra tinha começado de verdade. Lá de cima, ela ouviu a voz de Ricardo, grave, chocada. Mãe, o que aconteceu com você? E Joana soube que nada mais seria como antes. Ricardo ficou a noite inteira ao lado da mãe. Joana ouviu os passos dele pelo corredor, a voz baixa conversando com Helena, o silêncio pesado que tomou conta da casa. Juliana tinha se trancado no quarto do casal e não tinha saído mais. Mas Joana sabia que aquela calma era falsa. Juliana estava planejando o próximo movimento e Joana precisava estar preparada. Na manhã seguinte, quando Joana chegou, a tensão estava no ar. Ricardo estava na sala, ao telefone, o rosto fechado. Juliana estava na cozinha, tomando café como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos dela estavam duros, calculistas. Joana passou por ela sem dizer nada e começou a arrumar a cozinha. Sentia o olhar de Juliana grudado nas costas. Joana. A voz dela era baixa, mas firme. Joana se virou. Sim, dona Juliana? Juliana deu um gole no café e colocou a xícara na mesa devagar. Você andou mexendo nas coisas do escritório? O coração de Joana falhou uma batida, mas ela manteve a expressão neutra. Não, senhora. Só limpo onde me mandam limpar. Juliana inclinou a cabeça de lado, como quem analisa uma presa. É mesmo? Porque eu jurava que deixei uns documentos de um jeito e agora estão de outro. Joana engoliu seco. Deve ter sido o vento, ou o Dr. Ricardo mexeu quando chegou. Juliana sorriu, mas era um sorriso gelado. Talvez. Ela se levantou e passou por Joana devagar, parando bem perto. Ou talvez alguém esteja metendo o nariz onde não foi chamada. Joana segurou firme o pano de prato. Eu só faço meu trabalho, dona Juliana. Então continue fazendo. E só isso.
Juliana saiu da cozinha deixando um rastro de perfume caro e ameaça no ar. Joana respirou fundo. Juliana sabia, ou pelo menos desconfiava, e isso significava que ela ia agir rápido. Joana precisava ser mais rápida. Durante a manhã, ela tentou falar com Ricardo, mas ele estava sempre ocupado, ao telefone com médicos, resolvendo coisas do trabalho, cuidando da mãe. Juliana não saía de perto dele, colada como uma sombra, controlando cada conversa, cada movimento. Foi no meio da tarde que tudo desmoronou. Joana estava passando roupa na lavanderia quando ouviu gritos vindos da sala. Largou o ferro e correu. Ricardo estava de pé, o rosto vermelho de raiva. Juliana estava do outro lado, os braços cruzados, a expressão fria. Você está me acusando de quê, exatamente? A voz de Juliana era controlada, mas venenosa. Estou dizendo que minha mãe está irreconhecível. Ela mal consegue ficar acordada e você me garantiu que estava tudo bem. Eu cuidei dela, Ricardo. Dei remédios, comida, atenção. Se ela não está bem, não é culpa minha. Então de quem é? Ricardo apontou para o teto, onde ficava o quarto de Helena. Minha mãe está morrendo e você não fez nada. Juliana respirou fundo, e então, num movimento genial, virou o jogo. Talvez você devesse perguntar para a Joana. Joana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ricardo virou para ela. O quê? Juliana deu um passo à frente, a voz doce e envenenada ao mesmo tempo. Joana tem acesso a toda a casa. Ela sobe no quarto da sua mãe sem permissão. Mexe nas coisas. Outro dia, até peguei ela saindo do escritório. Isso não é verdade. Joana explodiu. Mas Juliana continuou, implacável. E sabe o que mais? Algumas joias da sua mãe estão sumindo. Pequenas coisas. Eu não queria falar nada, porque não tinha certeza, mas... Ela pausou, olhando diretamente para Joana. Agora faz sentido. Eu nunca roubei nada dessa casa. Joana estava tremendo de raiva e medo. Ricardo passou a mão pelo rosto exausto. Juliana, você está dizendo que a Joana... Estou dizendo que ela tem acesso a tudo. E que coisas estranhas começaram a acontecer depois que ela ficou mais interessada na saúde da sua mãe. Joana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Era uma armadilha perfeita. Juliana tinha virado a mesa. Tinha transformado a vítima em suspeita. Doutor Ricardo, eu juro por Deus que nunca peguei nada. Eu estava tentando ajudar. A dona Helena, chega. A voz de Ricardo era cansada, derrotada. Eu não aguento mais. Não sei mais em quem confiar. Juliana colocou a mão no braço dele. Suave. Amor, eu sei que é difícil, mas a gente precisa proteger sua mãe. E se tem alguém aqui que não é confiável? Ela olhou para Joana com falsa tristeza. Talvez seja melhor ela ir embora. Joana sentiu o mundo desabar. Doutor Ricardo, por favor. Ricardo levantou a mão pedindo silêncio. Joana, eu vou ter que pedir para você sair. Agora. Mas eu não fiz nada. Eu disse agora. Joana recuou, o corpo inteiro tremendo. Olhou para Juliana e viu o sorriso discreto, vitorioso, no canto da boca dela. Pode pegar suas coisas e ir. Eu faço a transferência do salário amanhã. Joana subiu até a área de serviço, pegou a bolsa com as mãos trêmulas. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela não fazia som. Não ia dar esse gosto para Juliana. Antes de sair, ela passou mais uma vez na frente do quarto de Helena. A porta estava fechada, mas Joana sabia que a idosa estava lá dentro, sozinha, indefesa, e agora sem ninguém para protegê-la. Desceu as escadas devagar. Passou pela sala. Ricardo estava sentado no sofá, a cabeça nas mãos. Juliana estava ao lado dele, acariciando as costas dele, sussurrando palavras de conforto. Mas quando ela olhou para Joana, o sorriso voltou, frio, vitorioso. Joana saiu pela porta da frente e sentiu o peso da derrota. Tinha perdido o emprego.
Tinha perdido a confiança de Ricardo. Mas o pior era saber que tinha deixado Dona Helena para trás, nas mãos de uma assassina. Ela andou até o portão, passou pelo segurança e saiu para a rua. O sol estava forte, mas Joana sentia frio. Pegou o celular e olhou para as fotos que tinha tirado. Os remédios, os documentos, as provas. Ainda tinha uma carta na manga. Uma última chance de salvar Helena e desmascarar Juliana. Mas agora teria que fazer sozinha, sem ajuda, sem proteção, contra uma mulher que não tinha limites. Joana respirou fundo e começou a andar. Não ia desistir. Não enquanto ainda tivesse forças. Porque algumas batalhas não são sobre ganhar ou perder, são sobre fazer a coisa certa, não importa o preço. E Joana estava disposta a pagar. Joana passou 2 dias sem saber o que fazer. Dormia mal, comia menos ainda. As provas estavam no celular, mas de que adiantava ter provas se ninguém acreditava nela? Ricardo tinha escolhido o lado de Juliana. E agora, Dona Helena estava completamente sozinha. Na manhã do 3º dia, Joana tomou uma decisão. Não ia mandar mais e-mails anônimos. Não ia esperar que Ricardo percebesse sozinho. Ia até a mansão, ia bater na porta e ia mostrar tudo para ele. Pessoalmente, olho no olho. E se ele não acreditasse, pelo menos ela teria tentado. Ela pegou o ônibus, o coração batendo forte. Quando desceu na frente da mansão, hesitou. O segurança estava no portão. Ia deixá-la entrar? Ou Juliana já tinha dado ordens para não deixar ela se aproximar? Respirou fundo e se aproximou. O segurança era o mesmo de sempre. Seu Mário, um senhor de 50 e poucos anos que sempre foi gentil com ela. Joana? Ele pareceu surpreso. Seu Mário, eu preciso falar com o Dr. Ricardo. É urgente. O segurança olhou para trás, para a casa, depois de volta para ela. Olha, a patroa deixou claro que você não pode mais entrar aqui. Eu sei, mas é sobre a Dona Helena. Ela está em perigo. Seu Mário franziu a testa. Em perigo como? Joana abaixou a voz. A Dona Juliana está prejudicando a saúde da sua mãe de propósito. Aos poucos. Com remédios, com fome, com tudo. Eu tenho provas. O segurança olhou em volta, nervoso. Joana, isso é sério. Você tem certeza? Tenho. E se eu não mostrar isso para o Dr. Ricardo agora, pode ser tarde demais. Seu Mário hesitou. Depois, suspirou. Ele saiu há uns 20 minutos. Foi resolver algo no escritório dele, no centro. Mas deve voltar logo. Joana sentiu a frustração apertar o peito. E a Dona Juliana? Saiu também. Foi para o clube. Disse que ia demorar. Uma ideia surgiu na cabeça de Joana. Perigosa, mas necessária. Seu Mário, a gente trabalhou juntos por 2 anos. O senhor confia em mim? Ele olhou para ela por um longo momento. Confio. Então me deixe entrar. Só por 10 minutos. Eu preciso pegar uma coisa que esqueci. Algo que pode salvar a Dona Helena. Seu Mário olhou para os lados de novo. Depois, abriu o portão devagar. 10 minutos. E se alguém perguntar, eu não vi nada. Joana entrou correndo. Subiu até a área de serviço, pegou a chave reserva do escritório que tinha guardado no bolso do uniforme velho. Tinha esquecido de devolver. E agora, isso ia salvar tudo. Entrou no escritório, foi direto para a mesa. Ligou o computador de Ricardo. Não tinha senha. Ele sempre confiava demais nas pessoas. Abriu o e-mail dele e viu. A mensagem que ela tinha enviado dias atrás estava lá, mas estava marcada como lida. Ricardo tinha visto. Então por que não tinha feito nada? Joana olhou melhor. Havia uma resposta, enviada por Juliana, usando a conta conjunta do casal que eles compartilhavam para assuntos da casa. Amor. Recebi essa mensagem estranha no seu e-mail. Acho que é algum trote ou alguém tentando nos prejudicar. Já apaguei o vídeo anexo porque parecia vírus. Não se preocupe com isso. Beijos, Ju. Joana sentiu a raiva subir. Juliana tinha interceptado tudo.
Tinha deletado o vídeo. Tinha feito Ricardo acreditar que era mentira. Ela controlava até os e-mails dele. Mas Joana ainda tinha os arquivos originais. Pegou o celular, conectou no computador e enviou tudo para o e-mail pessoal de Ricardo, o que ele usava só para trabalho. Juliana não tinha acesso a esse. Foram 6 arquivos. Os vídeos das ameaças, as fotos dos remédios, as imagens do testamento alterado e os áudios dela descrevendo tudo o que tinha ouvido. Na linha de assunto, escreveu apenas: a verdade sobre sua mãe. Por favor, assista antes que seja tarde. Apertou enviar. Desconectou o celular, desligou o computador, saiu do escritório e trancou tudo de novo. Quando estava descendo as escadas, ouviu um barulho. Porta abrindo. Passos. Vozes. Seu coração parou. Alguém tinha chegado. Era Ricardo. E ele não estava sozinho. Juliana estava com ele. Amor, você está bem? Parece nervoso. A voz dela era doce e preocupada. Estou cansado, Ju. Só isso. Ricardo parecia exausto. Joana se escondeu atrás da parede, prendendo a respiração. Precisava sair dali sem ser vista. Mas como? Vou subir para ver sua mãe, disse Juliana. Eu vou com você. Não precisa, amor. Você está esgotado. Descansa um pouco. Eu cuido dela. Ricardo não respondeu. Joana ouviu os passos de Juliana subindo as escadas. Esperou ela passar. Depois, saiu da parede devagar e começou a descer, mas pisou num degrau que rangeu. Ricardo virou a cabeça. Tem alguém aí? Joana congelou. Não tinha mais como fugir. Desceu o resto da escada, o rosto queimando de vergonha e medo. Ricardo arregalou os olhos. Joana, o que você está fazendo aqui? Doutor Ricardo, eu vim porque eu mandei você ir embora. Eu sei, mas a dona Helena está em perigo e eu precisava que o senhor soubesse. Ricardo passou a mão pelo rosto. Joana, por favor, não complica mais as coisas. Eu não roubei nada, doutor Ricardo, juro, e tudo que eu fiz foi tentar proteger sua mãe. A voz dela tremeu. Eu sei que o senhor não acredita em mim, mas por favor, checa seu e-mail de trabalho. Agora. Eu acabei de enviar provas. Tudo está lá. Ricardo franziu a testa. Que provas? Da dona Juliana, do que ela está fazendo com a dona Helena, dos remédios, do testamento, das ameaças, tudo. Joana, por favor, só olha. Se depois disso o senhor ainda achar que eu estou mentindo, eu nunca mais volto aqui. Eu prometo. Ricardo hesitou. Depois, pegou o celular do bolso. Abriu o e-mail de trabalho. Joana viu a expressão dele mudar. Confusão, depois choque. Ele clicou num dos vídeos. O volume estava baixo, mas dava para ouvir a voz de Juliana, fria, cruel, ameaçando Helena. Ricardo ficou pálido. Isso é real? É, eu gravei escondido, porque ninguém ia acreditar em mim sem provas. Ele continuou assistindo, a mão tremendo. Passou para as fotos dos remédios, para o testamento adulterado, para os áudios. Cada segundo que passava, a expressão dele ficava mais dura. Quando terminou, ele levantou os olhos para Joana, e ela viu algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas. Meu Deus! A voz dele saiu rouca. Eu não sabia. Eu confiei nela. O senhor não podia saber, doutor Ricardo. Ela é muito inteligente. Manipulou tudo. Ricardo limpou o rosto com a mão. Onde ela está agora? Subiu para o quarto da dona Helena. O olhar dele mudou. De dor para fúria. Fica aqui. Não sai. Ele subiu as escadas correndo, 2 degraus de cada vez. Joana ficou parada no meio da sala, o corpo inteiro tremendo. Ouviu a porta do quarto se abrir com força. Ouviu a voz de Ricardo grave, carregada de raiva. Solta ela. Agora. E então, o silêncio. Um silêncio que significava que tudo tinha mudado. Que a verdade finalmente tinha vindo à tona.
Joana subiu as escadas devagar, o coração martelando no peito. Precisava ver, precisava ter certeza de que Dona Helena estava bem. Quando chegou na porta do quarto, parou. Ricardo estava de pé no meio do cômodo, o celular na mão, o rosto vermelho de raiva. Juliana estava encostada na parede, os braços cruzados, a expressão fria. E Helena estava na cama, os olhos arregalados, assustada com a tensão no ar. Você está louca? A voz de Juliana era controlada, mas venenosa. Acreditando numa faxineira em vez de confiar na sua própria esposa? Ricardo levantou o celular. Eu vi tudo, Juliana. Os vídeos, as fotos, os áudios. Tudo. Juliana deu um passo à frente. E você realmente acha que isso é real? Ela pode ter editado, manipulado, inventado tudo para me prejudicar. Então explica os remédios. Ricardo apontou para a mesinha de cabeceira. Explica por que minha mãe está tomando medicamentos que ela nunca tomou na vida. Porque o médico receitou. Eu estava seguindo ordens. Que médico? Qual o nome dele? Juliana hesitou. Foi apenas um segundo, mas foi o suficiente. Um especialista, de uma clínica particular. Ele fazia consultas em domicílio. Ricardo franziu a testa. E por que eu nunca ouvi falar disso? Por que você nunca me mostrou receitas, laudos? Juliana abriu a boca, mas não saiu som. A mentira tinha desmoronado. Chega de mentiras. A voz de Ricardo saiu baixa, mas carregada de uma raiva que Joana nunca tinha visto nele. Eu confiei em você, deixei minha mãe aos seus cuidados. E você estava matando ela. Juliana respirou fundo. E então, algo mudou. O sorriso doce sumiu. A voz ficou dura. Matando? Eu estava resolvendo um problema. Ricardo recuou como se tivesse levado um soco. O quê? Juliana riu. Mas não era uma risada de nervosismo. Era de deboche. Sua mãe estava me sobrecarregando, Ricardo. Eu não queria essa responsabilidade. Uma idosa que só consome recursos, que ocupa espaço, que atrapalha nossa vida. Eu só estava acelerando o inevitável. Joana sentiu náusea. A frieza daquela mulher era inacreditável. Você está ouvindo o que está dizendo? Ricardo estava tremendo. Estou cansada de fingir. Juliana deu de ombros. Eu casei com você pelo dinheiro. Óbvio. Você achava que era amor? Por favor. E sua mãe era o único obstáculo entre mim e a herança que eu mereço. Você não merece nada. Mereço sim. Eu aguentei 2 anos nessa casa fingindo gostar de você, fingindo respeitar essa velha, suportando essa vida tediosa. E eu ia ter o que é meu. A mansão, as joias, tudo. Ricardo deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você não vai ter nada, nenhum centavo. Juliana sorriu. Tarde demais, o testamento já foi alterado, está tudo registrado, legal, assinado. Por uma mulher que você dopou. Isso não vale nada na justiça. Prove. Juliana cruzou os braços. O advogado que validou o documento é amigo da minha família. Ele vai jurar que ela estava lúcida, e sem provas concretas, você não tem nada. Ricardo levantou o celular de novo. Tenho todas as provas que eu preciso, e agora você vai sair da minha casa. E depois vai responder por tudo isso. Juliana riu de novo, mas dessa vez havia nervosismo. Você não vai fazer nada. Porque se você me denunciar, eu arrasto seu nome pela lama. Vou dizer que você sabia de tudo. Que foi cúmplice. Vou inventar o que for preciso. Inventa. A voz de Ricardo estava firme agora. Eu prefiro perder minha reputação do que deixar você continuar livre. Ele pegou o celular e discou. Alô? Polícia? Eu preciso registrar uma ocorrência. Tentativa de homicídio. Juliana ficou pálida. Você não vai fazer isso. Já fiz. Ricardo olhou para ela com desprezo. E agora você vai ficar aqui até eles chegarem. Juliana tentou correr para a porta, mas Ricardo bloqueou.
Ela tentou empurrá-lo, mas ele segurou o braço dela com força. Me solta! Não, você vai pagar pelo que fez. Joana estava na porta, observando tudo. Viu quando Juliana percebeu que tinha perdido. Viu quando a raiva deu lugar ao desespero. Viu quando ela finalmente entendeu que não havia mais saída. 10 minutos depois a polícia chegou. 2 policiais entraram no quarto. Ricardo mostrou os vídeos, as fotos, os áudios. Mostrou as cartelas de remédios. Mostrou o testamento forjado. E Juliana foi algemada ali mesmo, na frente de todos. Isso é um erro, ela gritava enquanto era levada. Eu tenho direitos, eu tenho advogados. E eles vão te defender na cadeia, disse um dos policiais sem emoção. Joana viu Juliana ser levada escada abaixo. Viu ela sendo colocada na viatura. Viu o carro da polícia sumir no portão. E finalmente respirou. Estava acabado. Juliana tinha perdido. A verdade tinha vencido. Ricardo voltou para o quarto. Ajoelhou ao lado da cama da mãe e segurou a mão dela. Helena estava chorando. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto magro. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto tanto. Você não sabia, meu filho. Eu deveria saber. Deveria ter percebido. Deveria ter estado aqui. Helena apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Você está aqui agora. É o que importa. Ricardo virou para Joana, que ainda estava na porta. Joana, eu não sei nem o que dizer. Joana deu um passo à frente. Não precisa dizer nada, Dr. Ricardo. Preciso sim. Ele se levantou. Você salvou minha mãe. Arriscou tudo. Seu emprego, sua segurança. E eu te expulsei. Te acusei. Te humilhei. O senhor foi manipulado. Juliana era muito boa nisso. Não, eu fui cego. Eu confiei na pessoa errada e duvidei da pessoa certa. Ele limpou o rosto. Eu nunca vou conseguir pagar o que você fez. Mas, por favor, volta. Volta a trabalhar aqui. E não como faxineira. Como alguém da família. Joana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Dr. Ricardo, por favor. Ela olhou para Dona Helena. A idosa sorria. Um sorriso fraco, mas genuíno. E Joana soube que tinha feito a coisa certa. Que tudo tinha valido a pena. Eu volto. Mas só se a Dona Helena concordar. Helena acenou com a cabeça. Você é minha guardiã, Joana. Sempre foi. E naquele momento, no meio daquele quarto que tinha sido palco de tanto sofrimento, finalmente havia paz. 3 meses depois, a mansão estava diferente. Não era só a decoração que tinha mudado ou as flores novas no jardim. Era a energia. O lugar respirava de novo. Tinha vida. Tinha luz. Dona Helena estava sentada na varanda, tomando chá da tarde. O rosto ainda era magro, mas tinha cor agora. Os olhos brilhavam. Ela sorria enquanto folheava uma revista. Ao lado dela, Joana arrumava a mesinha, colocando biscoitos num prato de porcelana. Joana, senta aqui comigo, disse Helena, batendo na cadeira ao lado. Dona Helena, eu preciso terminar de... Senta. A voz era firme, mas carinhosa. Isso é uma ordem. Joana sorriu e se sentou. Helena pegou a mão dela. Você salvou minha vida. Sabe disso, né? A senhora teria se salvado sozinha. Não! Eu estava desistindo. Achava que ninguém ligava, que eu era só um estorvo. Helena apertou a mão de Joana. Mas você me viu, quando ninguém mais via. E isso fez toda a diferença. Joana sentiu os olhos encherem de lágrimas. A senhora merecia ser vista. Naquele momento, Ricardo chegou pela porta da varanda. Estava com a pasta de trabalho, mas o rosto estava relaxado. Diferente do homem tenso e ausente de meses atrás. Mãe, Joana. Ele sorriu. Interrompendo alguma coisa? Só um chá entre amigas, disse Helena. Quer se juntar a nós?
Ricardo largou a pasta e puxou uma cadeira. Sentou e serviu chá para si mesmo. Recebi notícias hoje. Ele olhou para as duas. O julgamento de Juliana foi marcado. Vai ser no mês que vem. Joana sentiu um aperto no peito. E o advogado que ajudou ela também vai responder. A Ordem dos Advogados já abriu um processo de cassação contra ele. Ricardo respirou fundo. E o testamento falso foi anulado. Tudo volta ao normal. Helena tomou um gole de chá. Eu não quero mais pensar nela. Já perdemos tempo demais com essa história. Tem razão. Ricardo concordou. Mas eu precisava que vocês soubessem que justiça vai ser feita. Ela vai pagar pelo que fez. Joana olhou para longe, para o jardim. As flores balançavam com o vento. Tudo parecia tão calmo agora, tão diferente daqueles dias de terror e medo. Joana, Ricardo chamou a atenção dela. Eu queria falar com você sobre uma coisa. Sim, doutor Ricardo. Para de me chamar de doutor, só Ricardo. Ele sorriu. E eu queria te oferecer algo. Você não é mais a funcionária aqui. Você é parte dessa família. Então eu quero formalizar isso. Joana franziu a testa. Formalizar como? Ricardo tirou um envelope da pasta. Te nomeei gerente da casa, com salário digno, carteira assinada, benefícios completos. E mais do que isso, você vai coordenar todos os cuidados da minha mãe. Médicos, enfermeiros, tudo passa por você, porque eu confio no seu julgamento mais do que no de qualquer outra pessoa. Joana ficou sem palavras. Pegou o envelope com as mãos tremendo. Ricardo, eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Helena sorriu. Porque eu não vou deixar você ir embora nunca mais. Joana riu, limpando as lágrimas do rosto. Eu aceito. Claro que aceito. Os três ficaram ali, na varanda, aproveitando o silêncio tranquilo da tarde. Não havia mais segredos. Não havia mais mentiras. Só havia uma família reconstruída, cicatrizes que estavam sarando e a certeza de que o pior tinha ficado para trás. Depois de um tempo, Helena se levantou. Vou descansar um pouco antes do jantar. Ela beijou a testa de Ricardo e depois a de Joana. Obrigada por tudo. Quando Helena entrou na casa, Ricardo ficou olhando para o jardim. Sabe, Joana, eu passei a vida trabalhando, construindo patrimônio, pensando que era isso que importava. E quase perdi a única coisa que realmente valia alguma coisa, minha mãe. Mas não perdeu, porque você não deixou. Ele virou para ela. Você é uma heroína, sabia? Do tipo que ninguém vê, do tipo que não pede reconhecimento, mas que muda vidas. Joana balançou a cabeça. Eu só fiz o que era certo. E isso te torna rara. Ricardo levantou. Bem-vinda de volta, Joana. Oficialmente. Ele estendeu a mão. Joana apertou. E pela primeira vez em meses, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, Joana foi para o quarto que agora era dela. Não mais o quartinho apertado da área de serviço. Mais um quarto de verdade no segundo andar, com vista para o jardim. Sentou na cama e olhou em volta. Tinha percorrido um longo caminho. Tinha enfrentado o medo. Tinha arriscado tudo. E tinha vencido. Porque no final, não importa o tamanho da casa onde você mora. Não importa quanto dinheiro você tem. O que importa é ter coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém acredita em você, mesmo quando tudo parece perdido. Joana deitou e fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Porque justiça tinha sido feita. E isso era tudo que ela sempre quis. Se essa história te tocou, deixa o like agora e comenta. Eu não ignoraria. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e mostra que ainda existe empatia no mundo. Compartilha com alguém que precisa lembrar do valor da coragem e se inscreve para não perder as próximas histórias. Aqui, cada clique é um gesto de apoio à justiça e à humanidade.